ficou muda pra mim. Pra mim também, agora eu não vou ouvir ela de novo. Ai, Jesus. A minha, você apertou um botão, mas não apertou, não. Só ouça você, Cris. Não, eu fechei meu microfone. Ah, tá, eu, tá. Agora eu sim. fechei Ah. para ver se melhorava o som da Cristina, por causa desse problema que dá tlum, tlum, entendeu? Mas, ó, então tá bom. Vocês estão me ouvindo, eu estou ouvindo vocês. O pessoal da live está dizendo que tá tudo bem agora. Então, agora chega de problema técnico. Vamos focar no nosso conteúdo, que é riquíssimo. Vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus que continue nos dando sabedoria, que continue nos dando força, principalmente para perseverarmos no caminho do bem. E nós sabemos que toda vez que nós nos dispomos a seguir os passos do nosso Mestre Jesus, muitos são os desafios que nós temos que enfrentar. Esta questão da tecnologia, nós temos aqui hoje conectados conosco agora, com todos esses perrengues, tem 22 telinhas conectadas, nada, são 22 corações que estão recebendo, que vão receber a mensagem do Evangelho. Então é natural que as forças conspirem, né? As forças do mal conspirem, para que tudo dê errado. Mas é maravilhoso, com tudo isso que aconteceu, vocês permanecem aqui conosco. Então nós agradecemos demais a Deus, que tem nos dado este canal para podermos levar o Evangelho, levar os esclarecimentos dessa doutrina, refletirmos, começarmos o nosso domingo, não é, com muita alegria, com muita gratidão no coração, que a nossa semana vai se iniciar coberta de bênçãos. E quando nós dizemos coberta de bênçãos, nós não estamos dizendo sem problemas, mas que teremos sim sabedoria, força, coragem para poder vencermos os obstáculos. Então, Senhor Jesus, é em Tuas mãos que nós colocamos neste momento o Evangelho desta noite. Faça de cada um de nós instrumentos do Teu amor, da Tua misericórdia, que sejamos intuídas, que sejamos inspiradas para poder trazer as palavras que irão consolar, que irão esclarecer, que irão clarear o caminho daqueles que se encontram conectados conosco. Agradecemos imensamente a presença de todos os irmãos encarnados e desencarnados. Que o Senhor possa visitar, Senhor, cada lar, de cada família aqui representada, levando paz, levando harmonia, levando a prosperidade, saúde do corpo e da alma, e que o Senhor faça com que a nossa semana seja uma semana de muito aprendizado e crescimento. É o que te pedimos com muita humildade, Senhor, para que o Senhor possa relevar as nossas mazelas morais, vícios que ainda não demos conta de nos libertar, mas que continue nos fortalecendo para podermos prosseguir nesta busca constante de nos tornarmos melhores a cada dia. Não melhores do que ninguém, mas melhores do que a nós mesmos dia após dia. Esteja conosco hoje e sempre. Bom, amém? Não tem problema nenhum, porque nós faremos este capítulo em 2 vezes, em 3 vezes, se for o caso, mas nós vamos fazer. Boa noite, Paulinha, como é que você está? Boa noite, estou bem, e vocês? Pro pessoal do chat, né? Aí, aqui, o Maninho tá dizendo aqui, ó, as 3 sentem em cima das mãos, não mexe mais nada. Aí, quietinho. Não, vou pôr a mão pra trás aqui, Maninho, pra trás. Estátua, estraguei aqui, ó, não mexo mais. Então, vamos lá. E Cristina, boa noite, como é que você está, minha amiga? Graças a Deus, Adele, tudo em paz. E boa noite a todos. E que apesar dos nossos perrengues, tenho certeza que vai ser uma noite muito bênção. Em nome de Jesus, né? Não vejo você há quanto tempo, Cristina? Nós estivemos juntos só hoje à tarde, ontem à tarde, sexta-feira, e quinta, e quarta, e terça, né? Pois é, amanhã eu acho que a gente tem que marcar outro encontro, né? Porque amanhã eu à tarde com o João de Anjos, que eu vou estar trabalhando, mas eu acho que a gente tinha que marcar amanhã à noite, que a gente ficava o tempo todo. Estamos virando a semana, né? Graças a Deus, né, Paula? Então, gente, como agora a gente, graças a Deus, já viu aí que a coisa resolveu, né? Nós vamos então para o capítulo 16, que está aí, os itens 11 e 12, emprego da fortuna. Só um minutinho que agora eu vou ter que abrir de novo o material, porque nesse entra e sai acabou o material se perdendo aqui, né? Bênção de Deus, tem problema não, não estamos reclamando não. Nós não desistimos. Não adianta, não desistimos. Pode vir o perrengue que for, nós não desistimos. Espera aí. Não desistam de nós, porque nós não desistiremos de vocês, ok? Deixa eu ver se é esse. Acho que é, espera aí. Será que é? Será que é? Será que é? Cadê a bênção? Tchan! Achou! Aí, beleza. Então,
Nós estamos lá, olha bem, nós já passamos pela salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, as provas da riqueza e da miséria, a desigualdade das riquezas. E aí nós entramos nas instruções dos Espíritos e na semana passada nós encerramos sobre a verdadeira propriedade. E hoje nós vamos iniciar porque nós só temos meia hora de evangelho agora, né? Mas que seja meia hora produtiva, que a gente possa verdadeiramente compreender a mensagem. Então, hoje é o emprego da riqueza. Tem lugares que está aí o emprego da fortuna, emprego da riqueza. Aí a gente vai ver que nesse capítulo, Jesus ele nos coloca diante de uma pergunta que atravessa a vida de todos nós, né? O que nós fazemos com aquilo que recebemos? E aí a gente já viu que essa questão da riqueza, dos bens materiais, é passageiro, né? E aí, então, neste item 11... a gente vai ver hoje o item 11 e 12. E a gente vai ver que os dois, eles se complementam. Então, o item 11, ele vai nos ensinar como que nós devemos empregar a fortuna na caridade, com amor e sabedoria, fazendo bem ao próximo e o nosso tesouro, fazendo do bem ao próximo o nosso tesouro. Então, a gente vai perceber que é na ação, no amor em ação, que está o nosso tesouro, quando nós estamos auxiliando o próximo. E no item 12, que eu acho que nem vai dar tempo para hoje, certamente que não, a gente vai ver que ele vai nos mostrar o porquê. Por que nós temos que buscar na caridade os verdadeiros tesouros, que é o bem que você faz ao próximo, né? Porque vai mostrar primeiro que a vida nossa é muito breve. Aqui nós estamos numa breve passagem, que o Espírito é eterno, ou seja, nós temos muito, muito caminho ainda pela frente. E como disse Emmanuel, o bem que nós fizermos, ele será nosso advogado em qualquer época, em qualquer parte do universo que nós nos encontrarmos. E que nenhum bem material vale a escravidão da alma. E muitas vezes a pessoa se torna escravo do bem que ela possui, né? Então a fortuna, nós vimos, já estamos vendo ao longo deste capítulo, que a fortuna ela é um depósito de Deus e que nós devemos ser administradores fiéis, né? Colocando então as nossas riquezas no único fundo que não falha, que são as boas obras. Então, se eu quiser aplicar a minha riqueza nas boas obras, eu estarei ali garantindo um rendimento. Aí nós vamos pedir a Cristina para ler. Espera aí só um pouquinho. Cristina, só um minutinho, deixa eu colocar aqui então. Então, emprego da riqueza. Cadê? Aí, Cristina lê, depois Paulinha lê, vamos lá. Então, o objetivo aí, Cristina, qual que é? Deixa eu fechar o meu microfone. Analisar o correto emprego da riqueza, destacando o equívoco do homem ao privilegiar o bem-estar material em detrimento do aperfeiçoamento moral e estimulando-nos a buscar o equilíbrio entre ambos. Então lê para nós aí o item 11, depois a Paula, depois eu passo para a Paula ler. Peraí, tem que trancar meu microfone, só um minutinho. Ai, que perrengue. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós, a quem o amor do ouro domina. Vós, que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime. Porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, econômico infiel, dos bens que te confiei? Este poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na sua satisfação pessoal. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nessas palavras, amai os uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas.
Aquele que se acha animado do amor ao próximo, amor do próximo, tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura desgraça e a ergue sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra, faze mais. Dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repitas o que se queixa com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, com os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, o das boas obras. A riqueza da inteligência, deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Cheveros, né? Cheveros, Bordéus, 1861. Então, essa mensagem de Cheveros está mostrando para nós exatamente como que nós devemos agir para empregarmos bem. Paula, você quer comentar alguma coisa sobre este item 11 do emprego da riqueza? Olha se vai, porque o meu microfone estava desativado, estão me ouvindo? Então, é engraçado, né? Porque bate muito com o que a gente estudou no Evangelho, coincidentemente, de ontem, né? A questão da caridade. A caridade não só financeira, a caridade aí que ele fala do trabalho, de você escutar, de você se preocupar, de você até instruir, né? É como que fica tudo muito interligado. Sim. É um tema riquíssimo. Quer comentar, Cristina, alguma coisa aí para nós? Como a Paula lembrou, você estava falando aqui, eu estava me lembrando. Ontem a gente conversando sobre isso no Evangelho, né? Exatamente. Aí, mais uma vez falando da caridade moral, né? E da riqueza aqui nesse caso, que é muito fácil eu pegar aquilo que me serve, que está ali, já que eu não vou fazer nada mesmo. Aqui às vezes a gente até brinca, né? Vamos limpar o armário, limpar o closet, vamos dar o que não nos presta, mas não nos serve. Aí é muito fácil, mas aí fala o que é. A gente tem que tirar um pouco do que é necessário, do que nos faz falta, né? Aí vem a caridade moral também, que às vezes é muito mais fácil limpar o closet e dar alguma coisa que não te usa, que você não vai usar mais, e pronto, está feito. E não é, a gente tem que realmente sentir que a gente está tirando alguma coisa que nos é necessária. Né? Então, e muitas vezes na riqueza, principalmente o rico que vai naquela coisa assim, de muito apegado ao bem material, e vai fazer a caridade material, e às vezes não. Às vezes mesmo o rico ele tem que se preocupar também com a caridade moral. E se for material, que a moral seja feita junto, né? Então, a primeira pergunta que tem para a Paula poder responder... primeiro deixa eu ler aqui, o Rogério deixou uma mensagem dizendo assim: o ser humano anseia por desejos, por lucros, bens materiais, esquecendo de suas próprias necessidades, a luz que deveria emanar do seu interior. Exatamente, Rogério, é a questão de nós colocarmos os nossos tesouros nas coisas materiais, que são efêmeras, que são passageiras e que são apenas empréstimos de Deus para nós. Então nós temos que colocar o nosso tesouro nas coisas que são eternas. Aí quando Jesus fala, olhai os lírios do campo,
né, sobre a questão da roupa, que nem Salomão, na sua grandeza, se vestiu com tanta beleza. Né? Olhai os pássaros nos céus, que eles não plantam, não colhem, e, no entanto, não lhes falta o alimento. E aí a gente fica, às vezes, muito focado nas coisas materiais, nos esquecendo do que é essencial para nós, que é justamente o que está dentro do nosso coração, que são as virtudes. Né? A compaixão, a humildade, a paciência, a empatia. Não é? Nós procurarmos vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, as coisas que nos afastam das coisas que são verdadeiramente importantes. Então, boa noite também para a nossa querida Sheila, lá de São Gonçalo, que coisa boa. Ana Lúcia, conosco aqui também. Ana Lúcia Vicente, boa noite. Ana Lúcia, fala de onde mesmo, hein, Ana Lúcia? Deixe para nós de onde vocês nos assistem, para que a gente possa saber, né, onde está chegando o Evangelho. Aí, então, seguindo, Paula, você vai responder, por favor, a questão do que nós começamos agora com as perguntas, tá bom? Então, peraí. Então, primeira pergunta, Paula. O que podemos entender com a frase não podeis servir a Deus e a Mamon? Que o amor aos bens e gozos materiais é incompatível com o amor a Deus e ao próximo, visto que aprisiona o homem nas cadeias do egoísmo, levando-o a empregar sua riqueza exclusivamente na satisfação pessoal. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime. O mamon representa para a gente a ganância e o apego excessivo, né, às coisas. Não dá para a gente colocar o dinheiro, a matéria, como centro da nossa vida e dizer que a gente está evoluindo espiritualmente. Não dá para você ter essas duas coisas, né? E enquanto eu estudava, né, hoje esse tema, eu lembrei muito de uma coisa que também você falou ontem, como que deixa eu lembrar. É tipo eu já esqueci a palavra, mas quando a gente não tem entendimento, a gente não se incomoda com a situação. Vai vir a palavra. Ou você vai lembrar, você me ajuda aqui. Consciência. O sofrimento vem a partir do momento que nós temos consciência. Exatamente isso. E é uma coisa, porque muitas vezes a gente se apega à matéria e a gente acha que fica preso ao dinheiro, à conquista material. E enquanto eu estudava, eu lembrei de um período meu que eu não tinha, né, não tinha essa consciência, que eu até, quando eu procurei ajuda profissional, ele foi e veio e falou assim: Paulo, você tem a síndrome do saco cheio. Ou a síndrome da escassez, né? Quando assim, a gente já tem praticamente todos os recursos para a gente ter uma vida tranquila, tem um teto, tem um trabalho, tem um alimento, só que você está sempre preocupada, querendo mais e mais e mais. Isso aconteceu quando eu engravidei do Arthur. Engravidei do Arthur, tinha muito medo, muito medo, muito medo. Falei, meu Deus, não sou eu mais sozinha, eu tenho o Arthur. E aí aquele negócio enlouquecido. Passei minha gestação trabalhando igual uma louca, ganhei menino na terça, no sábado eu estava entregando festa, tive um parto complicado, teria que ter ficado mais um tempo de resguardo. Eu moro no terceiro andar de escada, eu teria que ter ficado no mínimo 60 dias sem descer, sem dirigir escada e tal, mas o desespero, o medo da escassez, de faltar para ele, me fez voltar a trabalhar com 18 dias. E eu fui ter essa consciência de tudo de errado que eu fiz quando o Arthur estava com uns 3 aninhos, quando foi a pandemia, e aí eu comecei a buscar entendimento, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, olha só, eu tinha tudo, né? Eu já tinha tudo, já tinha um trabalho, uma casa, tudo. Que diferença ia fazer eu ficar 60 dias ali olhando meu filho? A minha empresa não iria fechar, se fechasse eu daria a volta por cima e faria ela de novo. E a gente vê que o apego, ele aprisiona o homem. Não só o apego material, mas o apego também de mental, dessa falta de crescimento e de conhecimento. Ele aprisiona a gente fica preso ali. Hoje, eu consegui são as prisões desacelerar. da alma, né? São as Exatamente. prisões da alma. Exatamente. Hoje eu consegui acelerar, tive que fazer um trabalho, porque depois me veio a culpa, né? Bateu a consciência e me veio a culpa. Eu falei, a culpa também hoje não é válida mais.
Eu tenho que conseguir lidar com isso. Mas enquanto eu estudava isso aqui, eu me enxerguei perfeitamente nessa questão, nessa pergunta. Tá bom. Aí a segunda pergunta, Cristina, lê para nós e responde, por favor. Cristina, é justo utilizarmos a riqueza em nosso bem-estar pessoal? É, Cristina? Sim, desde que respeitemos os limites de nossas necessidades. Ocorre que, normalmente, abusamos desse uso, esquecendo dos nossos irmãos que morrem à míngua, sem o mínimo indispensável à própria subsistência. Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, econômico infiel, dos bens que te confiei? Então, se a gente tem, né, os recursos que a gente vai utilizar normalmente. A gente não tem que fazer voto de pobreza, a gente não está defendendo o voto de pobreza em momento algum. Então, se a gente tem os recursos, a gente vai viver bem, sim. Mas a gente vai ter sempre que pensar no outro, né? Utilizar os nossos bens com os outros também. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo. Vamos supor, no meu caso e o seu também, né, AB? Temos uma empresa. Se nós temos uma empresa, nós vamos contratar pessoas para trabalhar com a gente, né? São pessoas que... Aí, essas pessoas, o que a gente vai fazer? Porque a gente vai fazer um trabalho escravo, a gente vai tirar o máximo, pagar o mínimo, explorar e fazer? Claro que não. Isso aí que seria se a gente realmente estivesse servindo a Mamon, né? Mas são funcionários que estão com a gente tem consciência, né, da importância deles com a gente, e eles vão crescer junto com a empresa. Então, aí a gente deixa de ter um compromisso só com o cliente e com a gente, mas aí os funcionários entram também. Então, tem que ser uma parceria para todo mundo, uma parceria é lógico que a empresa tem que dar lucro, né? Para a Paula também, que a Paula também é no mesmo caso. Então, a empresa tem que dar lucro, mas os clientes têm que estar satisfeitos e os funcionários, eles têm que estar crescendo junto com a empresa. Então, esse é um exemplo. E na vida da gente, né? Então, se a gente a gente pode ajudar, a gente vai trabalhar também com ajuda financeira, quer dizer, a gente vai distribuir essa riqueza, o valor do dinheiro, né? O dinheiro em si, ele vai girar. Ele é uma energia que tem que ser girada. E tem que ser girada para o bem de todo mundo. Agora, ele é errado quando eu deixo de girar isso e quando eu penso somente no meu proveito. Aí que vai, né, o econômico infiel. Que aí eu vou pegar o dinheiro, vou pegar aquela riqueza e vou utilizar só para mim. E isso é que realmente não pode acontecer. Exatamente. O melhor jogo é aquele que o resultado é o ganha-ganha, né? Eu ganho e você ganha. Agora, se você ganha, mas eu tenho que perder para você ganhar, então não está legal. E o Rogério, ele diz aqui o seguinte, partirei desta vida sem o níquel sequer. Tudo que veio a mim em matéria de dinheiro simplesmente passou por minhas mãos, graças a Deus. Olha só, Chico dizendo, né? Frase linda. Então, tudo que veio a mim em matéria de dinheiro simplesmente passou por minhas mãos, como a Paula disse. Dinheiro, a Cristina também falando, uma energia que tem que girar. Se a gente retém aquela energia, se a gente paralisa, que às vezes a pessoa é tão sovina, e você já deve ter conhecido pessoas assim, que elas são sovinas até para gastar com elas mesmas. Então usa aquelas roupas velhas, pruridas, tudo rasgado, entendeu? Mas não gastam nem com elas mesmas. Então elas não são sovinas só com os outros. Isso é ser dominado pelo dinheiro. Isso é viver exclusivamente para Mamon. É o apego às coisas materiais, não é? A terceira pergunta que Paula vai responder para nós é a seguinte, Paula. Qual o melhor emprego que se pode dar à riqueza, Paula? Utilizá-la conforme os preceitos da verdadeira caridade, que nos ensina a dar com amor, não apenas do que nos sobra, mas um pouco dos que nos é necessário. Procurais nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Rico, dado que te sobra,
Faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o do que necessitas ainda é supérfluo. A Cris já até comentou sobre isso, né? Que para a gente não doar só o que está quebrado, o que não nos serve, ou que a gente não quer mais, a doação daquilo que ainda tem uso, até às vezes para a gente, mas que por um tempo pode ter mais benefício, gerar mais benefício para outra família. Eu ensino, desde que o Arthur é pequeno, eu ensino a ele. Agora vai mudar porque já está saindo um pouco da fase de brinquedo. Mas chegava, por exemplo, o aniversário dele, que é muito próximo do Dia das Crianças e Natal, ele ganhava uma quantidade grande de presente. Eu já preparava ele. Falava, filho, se você ganhar 10 presentes, nós vamos ter que doar 10 brinquedos. E não são brinquedos quebrados, não. A gente vai doar brinquedo que tem condição de outra criança brincar. Quando dava, eu gostava de levá-lo ao local que eu faço a doação. E com isso eu vou mostrando a ele essa questão, que a doação não é só do que não serve. Não é só a roupa ali que está rasgada, a roupa que está descosturada, ou a roupa que perdeu, que saiu de moda. É doar aquilo aí. Você tem 2 tênis, fica com um, doa outro. Tem gente que vai fazer bom uso daquele tênis, né? É isso. É aprender a doar, o que também nos é necessário. Muito bem. Aí agora, Cristina, você vai dizer para nós o número 4. Como devemos atender aos nossos irmãos necessitados? Falamos nisso ontem, Cristina. Pois é. Então, devemos atender com sabedoria, sem desconfiança, buscando conhecer as origens de suas necessidades para, se possível, eliminá-las, procurando as vítimas das desgraças para erguê-las, sem as humilhar, indo além do socorro simplesmente material, difundindo o amor de Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo. Alivia primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Ontem a gente conversou muito sobre isso no nosso Evangelho dos Trabalhadores do Ponto de Luz, né? Aí entramos até em alguns pontos de vista que foram diferentes, né? E aí é muito difícil a gente colocar a teoria e a gente partir para a prática, né? Então, aqui em Patinga, neste momento, a gente está tendo muito problema de trabalhador de rua, de morador de rua. Por quê? Para quem não conhece, a gente tinha uma Cracolândia e o prefeito acabou com essa Cracolândia e o povo espalhou. Então, a gente está tendo muito caso nesse, né? E aí, a gente ajuda ou a gente não ajuda? Aí a gente fica naquela, assim, porque a droga está demais, né? E eu até contei um caso que aconteceu comigo, um dia até que eu estava comprando um pão de queijo para levar para o ponto de luz, e aí eu cheguei numa padaria, né? Meu marido, aí alguém pediu uma ajuda, meu marido foi e falou com a mulher assim, vai lá que minha mulher vai pagar um lanche para você, pode entrar na padaria. Aí quando ela veio falar comigo, o outro veio para cima de mim, eu me senti acuada, fiquei assustada, aí me fechei, aí o cara foi, eu peguei, paguei o lanche e tal. Mas aí, quando a gente fala que eu vou ajudar, aí nós ficamos naquele negócio, ajuda, não ajuda. Aí a gente teve até um trabalhador, né, que falou, olha, eu converso, mesmo quando eu não ajudo, eu converso, tento entender a situação. E aí a gente ficou naquela coisa, né? E eu, pessoalmente, eu falo assim, que eu, enquanto mulher, né? E às vezes eu ando muito sozinha aqui no meu bairro e tal, e com esses moradores de rua, eu me sinto acuada muitas vezes. Então, eu pessoalmente, eu tenho pecado um pouco nisso, porque eu não consigo parar para conversar, parar para analisar, né? E aí, aquela coisa assim, eu até evito. Hoje, esses trabalhadores que eu sei esses moradores de rua que eu sei que mexem com droga, eu até evito de ajudar. Infelizmente, por questão de segurança, né? Mas a gente sabe que isso é complicado, que a gente tem que ajudar, a gente tem que conhecer, a gente tem que ajudar mais,
né? Sair do nosso mundinho. Mas aí a gente fica numa situação meio complicada em questão de segurança. E aí eu fico assim, eu preciso ainda melhorar nesse aspecto. Essa foi a conclusão que eu cheguei ontem, né? Mas é isso. Então que temos cada vez mais, né, ajudar, mas não ajudar só materialmente, ajudar também moralmente a chegar e conversar, questionar menos, né? Quer dizer, se eu vou fazer e dar um dinheiro, ou se eu vou fazer isso, e chegou, às vezes a gente dá um lanche, o que eles fazem aqui? Eles pegam aquele lanche e trocam por droga. Então aí a gente vai questionando. E muitas vezes ele está querendo um lanche mesmo, ele não está querendo mesmo trocar esse lanche com droga, né? E a gente fica nessa coisa. Então, às vezes a gente tem que, eu falo por mim, eu tenho que questionar menos e ajudar mais, perder um pouco desse medo, dessa insegurança ainda que a gente está vivendo aqui. Tudo é questão do bom senso, né? O Silvio está dizendo aqui que ele não dá dinheiro, ele conversa ou leva para comer. Eu acho bem sensato isso aí. Mas vê como ele tá, drogado ou não. Porque o que acontece? Aquela pergunta, né, Cristina e Paula? Eu ajudo ou eu julgo? Só que o fato de eu dizer que eu não devo julgar não quer dizer que eu não tenha que ter discernimento. Não quer dizer que eu não deva analisar a situação. Porque senão vai falar assim, não posso julgar, então já vou logo ajudando. Não, a gente tem que ter o bom senso. E muitas vezes, como nós até falamos ontem, muitas vezes quando você está ali alimentando um morador de rua que recebe um auxílio do governo e que ele mesmo confessa que ele usa aquele dinheiro para comprar droga, ora, enquanto você estiver dando o alimento para ele, ele vai continuar comprando a droga. Porque o dinheiro não vai fazer falta para ele, porque vai vir alguém e vai doar alimento. Então a gente tem que ter discernimento, a gente tem que analisar a situação. Isso não quer dizer julgamento. Julgar é quando você começa, quer ver? Vou dar esse dinheiro, mas aposto que ele vai comprar droga. Aposto que... Não, aí o que ele vai fazer com o dinheiro? Se você sentir o seu coração tocado para ajudar, ajuda. Agora o que ele vai fazer com o dinheiro é problema dele. Eu, particularmente, não dou dinheiro. Então, se você dá lá um pacote de biscoito, paga lá um sanduíche, porque aí você está dando para ele o alimento, quando é possível, né? Quando é possível fazer. Mas então a gente tem que ter um discernimento, sim. E hoje, Cristina, você não está errada por ter essa precaução na questão de se aproximar destes moradores, ainda mais mulher sozinha, porque a violência hoje está uma coisa absurda. E a gente não sabe o que é que passa na cabeça dessas pessoas. Tem uma mulher aqui em Fabriciano, bem ali na Cracolândia mesmo, onde a gente passa direto, todo dia, ela bate no carro, ela xinga, ela é a mulher que se você estiver passando por ela cismar de te dar um murro, ela te dá, ela não está nem aí. Então, assim, pessoas noiadas, como é que você vai se expor? E, então, o fato de você se precaver não está tornando você uma pessoa preconceituosa ou julgadora, você está tendo discernimento. Né? Em momento algum, Jesus pediu que a gente se exponha, que a gente apanhe do mendigo lá, do pedinte para poder ajudar. Isso não é caridade, não. Isso aí é ser simplório. Né? Sempre eu digo, nós temos que ser simples, nós não temos que ser simplórios. Então, a situação muito, muito complicada. Aqui agora, até a quinta pergunta, Paula. E a riqueza do espírito? Como que nós devemos utilizá-la, Paula? A riqueza do espírito. Tal como as riquezas materiais. As riquezas do espírito devem ser empregadas nas boas obras em favor dos nossos irmãos, visando ao seu esclarecimento e progresso moral. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do amor e eles frutificarão. Aqui levanta a questão de... não só da matéria na questão do dinheiro, né? Na questão da riqueza também como conhecimento, como o amor, né? A paciência, que também são riquezas. E o que eu entendi daqui é que, por exemplo, a gente que às vezes como profissional tem condição de instruir, de ensinar, de passar um pouquinho do que a gente sabe para um cidadão em situação talvez inferior de renda, mesmo de recurso, para poder, às vezes, profissionalizá-lo
fazer com que ele consiga gerar uma renda para ele poder mudar um patamar, que a gente deve fazer. É um projeto que eu particularmente, tenho que já está e já vou tirar do papel. Eu usar o meu espaço, que Deus me concedeu, essa oportunidade de ter um espaço para eu estar capacitando. De início, penso em mulheres, né? Devido justamente ao que eu trabalho hoje. A mulheres em situação vulnerável a ter algum extra, ter uma condição de ter uma renda. Aí isso aí é um projeto que eu vou começar em breve. E a gente usar a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, o nosso potencial para a gente estar instruindo outros e dar para eles oportunidade de crescimento. Seu microfone. Quero um comentário aqui, uma frase do Silvio, que ele diz, Cristina, olha que interessante, Paula, marmita nunca dá ela tampada, para ele não vender. Realmente, se você vai dar uma marmita, dá ela sem a tampa e ele come ali. Ele não vai conseguir vender uma marmita destampada. O Padilha está dizendo algo que nós também falamos ontem, muitas vezes. É um tema complexo, que existem muitas situações para entender esse processo das ruas. Então, realmente, Padilha, cada caso é um caso, é muito complexo, ninguém está batendo martelo aqui que tem que ser dessa ou daquela forma, ou que isto acontece por essa ou por este ou por aquele motivo. É complexo, mas a gente tem que tomar cuidado, não só na questão de morador de rua, mas às vezes aquela pessoa que se profissionalizou na mendicância, né? A gente sabe que existem isso, pessoas que fazem, às vezes, ali... tinha uma mulher que passava na empresa lá, nossa, em Fabriciano, todo dia, toda semana ela passava com a foto de uma menina deformadinha lá em cima da cama e falava que era filha dela. O dia que eu falei assim, eu quero ir na casa da senhora conhecer a menina, nunca mais a mulher voltou lá. Entende? Então, assim, são várias situações. Teve uma época também que, por muitos anos, passava um rapaz lá com um esparadrapo no braço e ele dizendo que fazia hemodiálise. Eu, muito boba, eu não sabia nem como é que era esse negócio de hemodiálise, eu ficava com dó e ia doando. Aí, um dia, eu encontrei uma pessoa, uma conhecida minha, que estava fazendo hemodiálise e o braço dela era todo cheio de caroço, tinha o cateter, aqueles negócios que usa, né? O braço de quem faz hemodiálise, as veias são dilatadas, completamente diferente. Aí um dia esse rapaz chegou lá e aí eu falei para ele, assim, o que você acha que Jesus está pensando de você, de ver você enganando as pessoas por tanto tempo? Não, aí um dia ele chegou lá falando que tinha Parkinson, chegou tremendo a mão porque eu tô com Parkinson. Aí passado um tempo ele voltou, passou uns 3 meses, acho que ele esqueceu que me falou que tinha Parkinson e voltou lá normal. Aí eu falei para ele, nossa, que legal, seu Parkinson curou, Ele falou assim, eu tomei um remédio que veio lá de Belo Horizonte. Falei, meu filho, me dá o nome desse remédio, porque eu tenho um amigo que tem Parkinson e ele também está precisando. Então, existem pessoas que são espertalhonas. Agora, é claro, na situação atual, a gente sabe que tem pessoas que não estão tendo condição de pagar aluguel, que são despejadas de casa, que vão para a situação de rua, que ficam vulneráveis. Então, cada caso realmente é um caso. Padilha, nós não estamos aqui nem julgando, nem atirando pedra, são trocas de ideias e que não vamos chegar também a um ponto em comum, porque cada qual pensa de uma maneira, mas que nós temos que nos precaver contra os espertalhões, mas que nós não podemos deixar de fazer a caridade, levar a caridade àquele que realmente precisa também, nós temos que levar. Então, a minha opinião, aí é minha, né, não tem nada a ver com nenhuma das duas meninas aqui. Eu penso assim, se você pega uma família que está precisando, que o pai está desempregado, que a mãe às vezes é doente, e você assiste aquela família ali com a cesta básica, você está dando realmente para quem precisa. E na rua, a não ser que você tenha realmente um conhecimento da situação daqueles que você está alimentando frequentemente, é complicado. Mas ninguém está dizendo aqui que tem que parar com a caridade na rua, não, porque nós estamos aqui para tentar minimizar a dor do outro. E quando eles estão lá com fome, gastou lá o dinheiro com a droga, mas estão com fome, você está matando a fome de quem necessita. Então, cada caso é um caso. Agora, nós temos que ter o discernimento, nós temos que ter o bom senso, né? Quem mais aqui? Iris, como trabalho nessa condição, é preciso conhecer bem os entraves da situação. Exatamente, Padilha, é o que eu digo. Tem que ter um conhecimento, para a gente não ficar ali alimentando a mendicância, alimentando aquele que não quer sair da situação porque está confortável para ele.
né? Se você vai num lugar onde as pessoas estão ali, são atendidas, por exemplo, para tomar um banho, tomar uma sopa, semanalmente. E aí você fala assim, tem 10 anos que eu venho aqui tomar banho e tal. Ué, mas em 10 anos não aconteceu nada que pudesse fazer com que essa pessoa melhorasse de vida? Conseguir um emprego, conseguir ter uma vida mais digna, tem que estar ali como morador de rua esse tempo todo? Então você pensa, por quê? O que está faltando que a comunidade faça, que o governo faça, para que possa estimular essas pessoas a saírem desta vida? Então é complexo, mas assim, bota complexo nisso. Mas nós não estamos aqui para criar polêmica, nós estamos aqui conversando, que foi justamente sobre a pergunta, né? O maior problema é que ninguém quer combater as causas. A causa primária é o traficante, mas ninguém quer combater. Justamente, Padilha, existe um interesse aí governamental absurdo para manter as pessoas nessa situação. Quanto mais zumbis estiver na sociedade, mais eles conseguem governar tranquilamente, porque zumbi não está a fim de questionar nada, zumbi só quer saber de receber ali, de ter a sua droga e fazer a cabeça, o resto que se dane. Então, quanto mais ou como é que você consegue dominar uma sociedade? Através da criminalidade, da fome e da miséria. E, né, da criminalidade e da violência. A criminalidade é a violência. Então, as pessoas ficam com medo, as pessoas ficam inseguras. Com a fome, qualquer migalha que te der, você vai beijar a mão daquele malfeitor, mesmo que seja ele que esteja ali cortando as suas asas. E a miséria. Então, a fome, a miséria e a violência são instrumentos de poder. E que estes governantes que acham que não vão morrer e que não sabem que existe um Deus, que tem uma justiça da qual eles não vão escapar, eles acham que podem fazer o que quiserem pelo tempo que desejarem. Mas um dia eles também vão morrer, né? Vão levar um susto danado do lado de lá. Deus é Pai. Mas aqui nunca tive problemas, não é fácil, entrego para pessoas que já me conhecem. Exatamente. Exatamente, é isso aí. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte, já são 9 horas, viu, meninas? Vê se vocês concordam comigo. Nós vamos, na semana que vem, dar continuidade. Aí nós temos a pergunta 6 e 7 ainda, né? Desse item 11, e a gente faz o item 12. E a gente finaliza... Não, Abelha, 6 e 7 é do 12. Já é do 12? Então tá bom. Então nós paramos na hora certa. Então, gente, olha, o que eu posso fazer é pedir a vocês desculpa mesmo pelos problemas do início da live, que foi, não entendi nada, porque antes eu estava assim, 5 minutos antes eu estava conversando com a Paulinha aqui, a gente trocando ideia, estava tudo perfeito, de repente, puf, aí sumiu o meu som. Aí não veio mais pela webcam, eu tive que buscar o fone de ouvido, o segundo fone de ouvido, troquei 3 cabos da webcam, não resolveu. Então, esses perrengues assim é para ver se a gente desanima, mas a gente não desanima não, sabe? A gente não desanima não. Então, Cristina, você quer fazer a prece para nós, por favor? E outra coisa que eu gostaria que vocês observassem. A Cristina ficou uns 10, 15 minutos com um som muito ruim. Blum, blum, blum. Depois parou. Do nada, o som dela, da metade da live para cá, já melhorou. Então, vai entender o que a gente faz numa situação dessa. Vou tirar minha blusa pela cabeça. Ai, Senhor Jesus. É de branquear o cabelo, tá vendo? Olha, eu não era para ter cabelo branco. Assim, a gente ficou até tarde no domingo, né? Não é? Aí, chegamos à conclusão que eu estava numa sala muito grande, aí vamos para um lugar menor. Aí agora vocês conheceram a minha área de serviço. Mas do lado da minha máquina de lavar. Parece, Cristina, que é o problema da sua internet. Aí você tem que melhorar para nós aí a internet. Eu já troquei a internet e realmente eu não sei o que fazer. Mas vamos seguir em frente. Aqui, né? O mundo do Todd está dizendo assim... nada a desculpar, minha amiga, você nos presta um enorme favor distribuindo conhecimento que conquistou muita graça. Que legal. Quem é do mundo do Todd, hein? Quem é mundo do Todd? O Dindo com o Gui e Fernando. É sério? Meu Deus. Mas, tem uns 3 perfis aí no YouTube, esse vou te falar, viu? O Gui e o Fernando. A minha cunhada dizendo, é isso aí, persistir, né, Lúcia? É isso aí. Cadê? Passaremos por essas dificuldades juntos, posto que todos somos beneficiados pelo processo. Aguardaremos sempre. Gente, realmente, olha, tem que tirar o chapéu para vocês hoje, viu? Porque nós demoramos e vocês ficaram aí firmes. Que coisa maravilhosa. A minha querida Sheila, lá de São Gonçalo,
Há momentos que o sinal fica fraco, em muitos lugares está assim. Pois é, vamos melhorando, né? Maninho, meninas, vocês são sensacionais. Ah, que bonitinho, Maninho. Ó, Maninho, você é suspeito para falar isso, hein? Aqui. Então, Cristina, você faz a prece para nós, já que seu microfone melhorou. Faz a prece para nós, por favor. Deus, nosso Pai tão amado, Jesus, nosso irmão, espiritualidade amiga, sempre conosco, sempre a nos incluir. Agradecemos mais uma vez esta reunião, este momento de reflexões, em que nos preparamos para começar mais uma semana, com muitos desafios, temos certeza. Mas aqui, refletindo, estudando, despertando as nossas consciências cada vez mais, estamos mais prontos para que possamos ser espíritas lá fora, para que possamos ser mais pacientes, mais tolerantes, mais amorosos no trânsito, dentro da nossa família, nos colegas de trabalho e no círculo de pessoas que convivem conosco. Abençoa o nosso lar, abençoa os nossos arredores, os nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa cidade e abençoe o nosso país. Hoje refletimos sobre a miséria, sobre a riqueza, mas a miséria também, entre tantos moradores de rua, tantos que usam droga ou não. Senhor, atua junto de todos eles, para que possam despertar da consciência, possam mudar de vida, fortaleça-nos no sentido de ajudar aqueles que precisam, mas fortaleça também os nossos irmãos, pois sabemos que para realmente sair de uma situação difícil, para que possamos vencer os obstáculos, o primeiro e mais importante ponto é o ponto da vontade. Se não tiver vontade, não há como mudar uma situação. Que estejamos cada vez mais prontos, conectados com a espiritualidade, para que possamos realmente ouvir as intuições. Estejamos abertos para a atuação dos bons espíritos na nossa vida. Assim seja. Que assim seja. Cristina, pode se despedir então do pessoal. Então, gente, boa noite. Realmente pedimos desculpa mais uma vez pelos problemas tecnológicos, mas a internet é assim, né? Então ela tem um lado ruim, mas tem um lado bom também, porque sem ela a gente não poderia estar aqui nesse momento tão rico de reflexão. Não é? Então, amanhã, né, a Abelha está às 4 horas, né, na tarde, com a Joana de Ângeles, e eu retorno na terça-feira com os estudos a partir das 19. Bonitinho, aí fica com Deus, tá? E a nossa aguinha, não esqueçam da água. Ó, aqui, ó. Não pode esquecer da aguinha, viu? Aí. Paulinha, pode despedir do pessoal então, minha amiga. Então, boa noite, gente. Obrigada pela paciência, obrigada por ter ficado com a gente. Desejo a todos uma semana, o início de semana, né? Um recomeço de muita paz e muita bênção. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Com certeza Ele há de permitir. Fica com Deus, tá? Com Deus. Então, meus irmãos queridos, o Francisco está dizendo aqui, já fui favorável pela interferência em internar de forma obrigatória. Hoje entendo a necessidade espiritual de manter na situação, tema para discutir até porque essa internação compulsória, se a pessoa não quiser, né, Padilha, ele não vai fazer nada para poder se ajudar. Eu também não acho que isso aí resolve, não. Complexo. Boa noite a todos, então. Lúcia, querida, amém, boa noite a todos, bom início de semana para todos nós. A Tere, gratidão que assim seja. Maninho, boa semana a todos nós. Laura, lá do Rio de Janeiro, boa noite, minha querida. Vamos então, meus irmãos, ficando aqui nas bênçãos de Deus. Quando a angústia revolta
eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, meu amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou.